Queridos irmãos, queridas irmãs, neste sábado, dia 18 de setembro, mês da Bíblia, mês que nos convida a voltar o nosso olhar, o nosso coração para escutar a palavra de Deus, estamos trazendo o Evangelho da vida, que ilumina, que orienta, que corrige o nosso dia a dia e nos dá uma orientação certa na fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versos 4 ao 15. Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão de todas as cidades e iam até Jesus. Então, ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. E ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada. Os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa, brotou, deu fruto, até 100 por 1. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, só por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento creem, mas quando chega a tentação, desistem. O que caiu entre espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar fruto. O que caiu em terra boa são os que, com coração bom e generoso, ouvem e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste mês da Bíblia, não tínhamos uma parábola mais bonita para falarmos da palavra de Deus como esta. Uma palavra que é semeada em nossos corações, como a semente é lançada na terra. Agora, a semente precisa de uma terra boa para que ela possa nascer, crescer e produzir. E aí Jesus fala de modos diferentes de acolher a palavra. Ele diz: tem aqueles que nem chegam a escutar direito. Quantas pessoas não dão a mínima para a palavra de Deus? Quantas pessoas têm a Bíblia na casa, dentro de casa, e não tira aquele tempinho precioso para ler a palavra de Deus? Outros até escutam essa palavra na missa,
nas celebrações, mas quando chega em casa já nem sabe mais o que o padre pregou. Não é assim? Porque não dão atenção à palavra. Então esse é aquele que caiu à beira do caminho. Recebe, mas deixa para lá. Quantos pássaros comendo a semente da palavra antes que ela chegue nos corações. Mas às vezes também tem corações rochosos, duros, que escuta a palavra, mas não deixa essa palavra criar raiz, não deixa essa palavra aprofundar. Quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus e diz, é preciso perdoar. Aí no meu coração digo, eu não perdoo. É preciso partilhar. Aí no meu coração digo, o meu é meu. Quantas vezes escutamos a palavra de Jesus, é preciso acolher. E eu estou ali, ouvindo a palavra, porém julgando, condenando. Ou seja, a palavra cai no coração, mas o meu coração, movido pelo ressentimento, pelo ódio, pela vaidade, pelo rancor, não deixo esta palavra criar raiz. Agora, aqueles outros, talvez esse seja o campo mais difícil do nosso tempo. Eu penso assim, que são os espinhos. São aquelas pessoas que escutam a palavra e se encantam. Querem viver a palavra. Até começam na comunidade a dar passos. Mas aí vem as preocupações, os prazeres, as inquietações, as riquezas, uma vida diferente proposta pela sociedade, que acaba sufocando aquela boa semente, aquela boa iniciativa, aquele bom propósito que estava no coração. E depois, aquele jovem que fez a catequese, que fez o encontro de jovens, que recebeu os sacramentos, ou mesmo até aquele padre que chegou na comunidade animado, que saiu do seminário cheio de propósito, aos poucos vai sendo sufocado. E já não tem mais o mesmo ardor, a mesma doação, a mesma dedicação. E aos poucos, esta boa semente vai morrendo no coração. E Jesus fala de um último terreno, que é o terreno bom. E esse produz, mas produz na perseverança. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está mostrando para nós que nós temos dentro de nós esses 4 tipos de terreno. Temos os pássaros que querem nos roubar a semente, temos as pedras que querem queimar a raiz da semente, temos os espinhos que sufocam. Agora, quem perseverar na palavra de Deus, na escuta, na meditação, na prática, na vivência da palavra, esse produzirá frutos. Então hoje nós vamos pedir a Jesus essa graça de sermos bons discípulos, ouvintes e praticantes da palavra, para que perseverando na palavra de Deus, possamos produzir os frutos que Ele espera de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.